Essa simplicidade é o objetivo que todos nós, por mais que nos pensemos investidos de sabedoria, por mais que o nosso pensamento ou o nosso conhecimento nos leve a caminhos que nos façam crer que tenhamos atingido algum ponto, ela, e será sempre ela, o nosso objetivo. Porque abre, na sua aparente insignificância, as portas da infinitude, tornando um só aquilo que parecia impossível ser reunido. Dentro de nós soa sempre, ainda que o burburinho de nossos pensamentos, de nossas lutas, de nossas crenças, de nossas criações, de tudo aquilo que carregamos como peso, procure abafar, dentro de nós soa um cântico que nos liga à fonte do simples. Do simples e do uno nos falaram todos aqueles que nesse mundo, a nós se mostrando como avatares, já conquistaram e convidando a cada um de nós a realizar essa mesma conquista. Muitos, por isso, sofreram. Essa voz do um é encontrada por tornar aquilo que parece separado se desvelar, não se tornar, se desvelar como um só. Esse caminho nos liberta a todos. E se parece complexo à primeira vista, é conquistado exatamente pela definição daquilo que nos diz a palavra: simplicidade. É por isso que um dos grandes e maiores mestres que passou nesse mundo, Jesus, que tinha em si plena a luz crística, comparou a busca da simplicidade e da união àquela das crianças que se atiram com confiança absoluta no seio de seu pai e de sua mãe, sem temor algum, rompendo liames, rompendo temores, rompendo cadeias que nós, nos cremos adultos, temos construído ao longo desta nossa caminhada no seio do mistério. Mas cabe a cada um de nós não nos deixarmos enfeitiçar pela inalcançabilidade de um mistério que em seu mais profundo, em sua natureza real, é simples. Aquele que se faz simples, aquele que conquista a humildade, aquele que se liberta das criaturas formadas por ele mesmo, dentro de seu próprio reino íntimo. Esse sim se torna vivo, filho de um Criador sagrado e vivo,
e rompe, de uma vez para sempre, as cadeias da morte, que jamais será a morte corporal, pura e simplesmente. Porque a morte corporal nada mais é do que um movimento do fluxo da própria vida, e poderemos estar mortos aonde quer que estejamos, no plano físico, nos planos extrafísicos, se a nossa consciência assim estiver. E a vida chega com o encontro da simplicidade que nos abre as portas de todas as virtudes, de tudo aquilo que buscamos colecionar separadamente, mas que apenas na visão do simples, do uno, fazem sentido verdadeiro. Amor, compaixão, caridade, paciência, tolerância, só serão força viva quando estiverem baseados na visão da simplicidade, ou seja, da unicidade. Pois só assim não estaremos iludidos por falsas interpretações desses sentimentos. É preciso coragem, mas há aquele que fizer o mínimo esforço e se tornar simples, humilde, uma criança, será dado a coroa da vida e o triunfo sobre a única morte que existe. Não tergiversemos mais, não demoremos mais. Deixemos as ilusões de lado, abramos os olhos, nos ergamos, caminhemos, pois a aurora vem e a luz, quando estiver plena, nos revelará como somos. E devemos tirar da frente desta luz todos os véus que criamos e que muitas vezes continuamos a criar. Esta voz e este cântico ecoem e se façam vida dentro de cada um de nós, sem mais demora. Que a paz esteja convosco. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Os de sempre. Os pela primeira vez, se é que usar hoje aqui nesse dia de chuva. Temos aviso, Valéria? Oi? Ah, de almoço agora, né? Mas não, eu falo e eu te cumprimento. É que pro dia de chuva
Somos umas dezenas de corajosos aqui, hein? Isso é bom. Esforço sempre é bom. Então, olá, boa noite a todo mundo, boa noite, sempre bem-vindos, Casa de Padre Pio. O aviso dessa semana, aproveitando essa chuvinha, nada como um bom prato de macarrão para acompanhar uma chuvinha. Então, no sábado, vamos ter o nosso almoço beneficente no Ipiate, que é aqui em Botafogo, os Pães de Caravelas, não é isso? Os Pães de Caravelas. Serão vários pratos, 5 pratos, entrada, prato principal, prato secundário, prato terciário, e não vai faltar prato. Toda a renda vai ser beneficente, né, para a Casa do Padre Pio, para a manutenção das nossas atividades, e os ingressos estão à venda lá na secretaria com a gente, o valor é R$70. Crianças até 5 anos não pagam, de 6 a 12 pagam meia, tá? E além de ser uma excelente oportunidade de a gente estar junto, como isso é uma das grandes importâncias juntos, dessa história. Né? Aproveitando a companhia um dos outros, sem necessariamente ser dentro aqui das nossas 4 queridas paredes. São mais de 4, na verdade. O sábado, 28, das 13 às 17 horas. Tá? Não percam a oportunidade também de estar junto com a gente, também de colaborar. Aí o Luiz pode falar um pouquinho mais com você. Acho que você já falou tudo. Nós vamos estar lá. Então, né, vai ser legal que a gente conviva. É uma boa oportunidade sempre. E a gente espera que esse seja o primeiro de uma série deles, porque esse tipo de convivência, de estender isso, né, no fato, quando a gente fala sempre aqui de ser uma família, essa casa, e o que é uma verdade, essa é uma das formas da gente expressar essa familiaridade, né, em momentos mais relaxados, em que a gente pode, né, conviver com alegria, enfim, e ao mesmo tempo poder ajudar aqui esse trabalho que se desenvolve nessa casa. Bom, já avançamos aí um pedaço de tempo. Hoje temos um dia mais do que especial. Nós escolhemos um tema que tem a ver, que a gente relaciona com esse dia, e eu queria começar por aí, antes da gente entrar propriamente no tema, que são os códigos que estão relacionados a um personagem que certamente nós todos conhecemos ou pensamos conhecer, um personagem bíblico, o patriarca Abraão, e que eu acho fascinante. Na verdade, tudo é fascinante dentro desse conjunto de sabedoria, e muito mais do que isso que nós recebemos, dentre outros, né? Quer dizer, a humanidade não pode se queixar de não ter fontes aonde ela, eu diria o seguinte, não ter afluentes aonde ela tenha acesso à fonte única, né? Então, a Torá, os Vedas, né, os Evangelhos e todas as escrituras das tradições espirituais, o próprio Corão que se deriva disso, e as tradições de outras regiões africanas, da América pré-colombiana, da Ásia, enfim, são todos presentes que nós recebemos do alto, são afluentes que nos levam a essa fonte. Especificamente quando a gente fala na tradição mais ocidental, mais próxima de nós, ainda que hoje mais no Ocidente se conheça a tradição védica, por exemplo, né? As tradições xamânicas, hoje a gente tem muito mais informação do que tinha, mas ainda esse conjunto que a gente chama de Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, sorte que aqui nessa casa a gente pode entender essas duas coisas como partes de uma unidade, né? E é fascinante a gente poder descascar a cebola, como a gente fala aqui, né, e encontrar riquezas absolutas, absurdas, no sentido bom dessa palavra, que nos podem ajustar caminho de vida, são verdadeiras forças que nós libertamos quando entendemos e fazemos com que esse conhecimento se aplique a nós mesmos e, por conseguinte, à nossa vida e, por conseguinte, porque tudo é uma unidade, a tudo. De quando nós conseguimos realizar algo dentro de nós, isso é muito importante, vai fazer parte do que a gente sempre repete aqui, nós estamos realizando isto, eu não vou estar exagerando, no universo inteiro, ainda que nós não tenhamos consciência disso.
E por não termos consciência disso, essas coisas soam às vezes para nós como histórias da carochinha, fantasias, mas é normal mesmo. Nós estamos nos libertando, né, de prisões conscienciais que nos guardam, talvez, há eras. Não estamos falando nem de séculos, nem de milênios. E tudo isso pode nos falar disso. Mas hoje, antes de nós entrarmos, mas porque há uma vinculação, eu queria falar e homenagear especificamente alguém que, para mim especialmente, para muitas pessoas, né, para centenas de pessoas, talvez para milhares de pessoas, foi um marco especial na caminhada de vida. Eu falo do nosso queridíssimo, para mim, pai espiritual, Luiz da Rocha Lima. Hoje, 23 de outubro, no ano de 1995, então, portanto, há 22 anos atrás, ele deixava serenamente o seu corpo físico, no lar de Frei Luís. Luiz da Rocha Lima foi o fundador dessa obra, né, que tem uma raiz na alta esfera espiritual, chamada Lar de Frei Luís. E a gente não podia deixar, já que hoje a gente tem tido segundas-feiras vindo sempre em dias especiais, então hoje é um dia muito especial para lembrar dele, não apenas como uma homenagem muito merecida, e que será certamente inferior à que ele merece, mas para lembrar dele como ponto, e aí eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, para rapidamente deixar aquilo que pessoalmente me marcou, mas no sentido de compartilhar com vocês algo que eu acho que pode ser útil para todos nós. Luiz da Rocha Lima foi realmente um marco na vida de muitas pessoas, na minha vida também especificamente. Quando ele deixou esse mundo, em 95, eu estava na presidência do Lar de Frei Luís. Mas eu vou começar a contar a história de trás para frente, vou lá para o início. Tem pessoas aqui, como Paulo Rui, por exemplo, que o conheceram bem antes de mim, o Carlos Cunha, né, que hoje está aqui. Esses são dois testemunhos que, em relação à história, podem muito mais ricamente falar a vocês do que eu. Mas eu, em 82, quando eu tinha tomado um rumo na minha vida, uma decisão muito importante, pessoal, que fez um divisor de águas material na minha vida, eu, médico formado, me dirigi ao Lar de Frei Luís para me oferecer para trabalhar no ambulatório, porque eu gostaria de exercer a medicina com caráter social de uma forma mais intensa. E fui, numa manhã de sábado chuvoso, como é o dia de hoje, a Boiúna, e lá fui apresentado pelo seu Odílio, que era um fiel escudeiro do nosso irmão Luiz da Rocha Lima, ao próprio Luiz da Rocha Lima. E a partir daquele dia em que eu fui apresentado a ele, ainda na fábrica, ficou claro que entre as nossas duas almas havia uma relação profunda de amor. E eu confesso a vocês que eu, muito menos do que ele, soube dar valor a essa ligação. Ele foi para mim um pai a partir daquele momento, um preceptor, um guru, na boa expressão dessa palavra. Eu que vinha de uma família de formação espiritualista, espírita, que tinha, né, uma avó médium de expressão, já falei dela aqui, das entidades, mas fui encaminhado certamente ao lado de Frei Luís para ali aprender. E aprendi muito com o nosso irmão. Se a gente fosse contar histórias aqui, a gente ficaria não horas, mas dias. Eu espero até um dia a gente poder compartilhar isso, porque eu acho que é importante que a gente entenda. Mas a partir da sua visão, apesar de ali ser uma casa denominada uma casa espírita, porque seguia as bases muito importantes que foram lançadas pelo Espiritismo quando ele desmistifica a comunicação com o mundo espiritual, que muita gente pode não saber, mas para muitas visões religiosas ou muitas doutrinas espiritualistas, a comunicação com o mundo espiritual é muito complicada. Ela é regrada, ela é desestimulada, ela é às vezes mesmo proibida, por várias razões. Nós vamos encontrar isso, inclusive, na Igreja Católica e baseado na letra da Torá, dentro do judaísmo, que Moisés foi obrigado a tomar uma atitude drástica de impedir a comunicação, porque essa comunicação era usada apenas com fins de comércio baixo com o mundo espiritual, para a realização de magias, para a obtenção de, enfim,
de resultados apenas que estavam relacionados ao ego. O Espiritismo vem mudar isso e mostrar que essa comunicação não é apenas possível, como válida e como necessária, como passo de evolução da humanidade. Nesta base do Espiritismo, Rocha Lima soube ser alguém com uma visão muito clara, muito ampla, muito diferente do normal da visão de quem se dedica a um caminho espiritual. Porque é normal que nós, que somos filhos do ego, do nosso próprio ego, quando entramos no caminho espiritual, nos cercamos, nos protegemos com a visão do ego de querer ter sempre tudo sob o seu controle, com regras, com dogmas, com várias coisas que acabam abafando a essência espiritual que está dentro de qualquer tradição religiosa ou espiritual, seja ela qual for. Então a tendência que acontece é de você começar a estreitar visão, e vira um sectarismo e vira algo que, por exemplo, dentro do próprio Espiritismo, para a gente dar um exemplo claro, né, de pessoas que chegam e dizem assim, bom, está nos 5 livros de Kardec? Sim? Ok. Não? Não é verdade. Quando o próprio canal Allan Kardec deixou nas suas obras póstumas uma mensagem muito clara de que o Espiritismo era algo evolutivo, que deveria aceitar todas as verdades que fossem sendo agregadas pelo conhecimento do homem, científicas, e absorveria essas verdades. Ou, se isto fosse algo muito amplo, naturalmente seria absorvido por elas. Kardec tinha uma visão muito clara disso, e Luiz Rocha Lima tem essa visão. Quando ele monta a obra de Frei Luiz, ele, com essa visão mais ampla, ele traz para dentro, a partir dessa visão, uma série de informações que vinham de outras fontes. Então, o Frei Luiz, quando eu chego lá, encontro algo aberto que aceitava, por exemplo, as entidades que a Umbanda privilegia. Isso não tem uma razão, não é a nossa conversa hoje, falar da Umbanda, mas Rocha Lima sabia perfeitamente que um caboclo, que um preto velho, que uma entidade que aparentemente tinha uma forma humilde, muitas vezes era alguém muito mais evoluído do que alguém que aparentava, né, um sabedor, uma sabedoria científica, ou o que fosse. Eu, pelas mãos de Luiz Rocha Lima, conheci Paramahansa Yogananda e o seu trabalho. Foi dele que eu recebi o primeiro livro, a Autobiografia de um Yogi. Vivekananda, eu tenho até hoje um exemplar raríssimo, outro dia, porque pela minha forma de ser ao longo da minha vida, a minha biblioteca ela vai se desfazendo, sabe assim, ela vai ganhando rumos, às vezes ignotos, né, de empréstimo, de tudo mais, não tem nenhum problema. Mas eu consegui, graças a Deus eu estava com isso aqui, recuperar, entre aspas, né, ou reachar um livro, o livro de Lao Tse, do Tao em francês, uma dedicatória do Rocha Lima. Então, foi importante ver dentro desta base do espírito toda a largueza de visão que esse irmão tinha e que foi nos passando. Passava para mim e passava para todos nós. De mostrar que nós, como espíritas, tínhamos que ter uma visão que o próprio Kardec teve e teria, de abrir campo. Tanto era que o Frei Luiz, não sei se ainda hoje, mas à época era muito combatido pela oficialidade espírita. Mas aprendi com ele muito mais do que isso. Aprendi com ele em momentos, em dias, em horas, em convivência. E eu continuo, repito, se fosse para contar a história aqui, a gente ficaria muitos dias, mas passagens memoráveis, em que a atitude daquele homem deixou uma marca muito clara no que eu deveria aprender. Inclusive em atitudes que, confrontando as minhas, né? Eu, um cara de 27 anos, 24, entrei lá com 27, fui nomeado ou designado, ou o que seja, seu substituto como presidente da casa. Imaginem isso para alguém que não tinha maturidade espiritual ou que confrontava-se com pessoas que estavam ali já há muito tempo, algumas delas com interesse em ser, né? Enfim, o fato é, as atitudes dele me ensinaram muito. Todo o tempo, e eu só tenho a agradecer. E ele hoje, liberto na vida espiritual, continua sendo um farol para mim, para essa casa, certamente para a casa de Frei Luiz, e alguém que construiu a sua vida num trabalho permanente, e por isso a relação com o nosso tema de hoje.
um trabalho permanente dentro de si mesmo. Ele foi um Abraão, como nós todos devemos ser Abraão. Com todas as nossas construções, com todos os nossos caminhos de onde nós viemos, construindo esse processo para sermos pais de nós mesmos. Não sei se eu consigo ser claro. Pai da nossa própria descendência, da própria criação ou recriação do nosso próprio ser. Porque esse é o grande trabalho. É para isso que nós fomos criados, é por isso que nós estamos aqui nesse momento com tão pouca consciência do que nos envolve em termos de verdade, sendo bombardeados a cada dia, nessa fase em que a humanidade terrestre passa, por choques de conhecimento, choques de coisas que derrubam barreiras a cada segundo, de ideias que pareciam encasteladas em pedra, inabaláveis, que se desfazem como um sopro de vento. Isto tudo já estava posto dentro dessas escrituras, que são, como eu disse, esse farol, desde que a gente saiba ler os códigos que aqui estão. E a oportunidade que a gente vai hoje buscar aqui nesse tempo exíguo é focalizando uma passagem. Por que nós falamos de Abraão? E essa coincidência com esse nosso Abraão, muito próximo, né, em termos espirituais, esse nosso querido irmão Luiz da Rocha Lima, quem é o reino da homenagem. E aqui na frente de todos vocês declaro como aquele que foi para mim e é para mim ainda um divisor de águas, um condutor nessa caminhada espiritual com a paciência de um pai, porque ele realmente me tinha como filho muito mais talvez do que eu a ele como um pai, e com a tolerância absoluta. E a gente até brinca, a um ponto que eu hoje às vezes quando com a minha filha pequena as pessoas, você tem a tolerância, você não briga, que é um pai velho, que não dá bronca. Eu tive esse pai velho, nosso irmão Luiz da Rocha Lima, que dava broncas homéricas nas pessoas, comigo tinha uma paciência absoluta. E muitas vezes eu, merecendo provavelmente ser chamado a atenção, tinha dele uma visão de compreensão, de compassividade, que me ensinou como algo poderoso, não frágil. Mas é preciso que a gente tenha consciência para isso. Né? E eu certamente naquela época não tinha, não tenho hoje ainda, mas isso soa como algo que ele mostrava com toda clareza, né? As pessoas, como fazer, o que fazer, e mesmo as suas broncas, quando ele dava, as homéricas broncas, eram feitas num estado de consciência em que não havia ali ódio, não havia ali revanche, não havia ali indignação, não havia ali melindre da parte dele. Quando ele fazia os seus movimentos, ele fazia algo querendo enfocar aquela pessoa no mais profundo, para sacudi-la. Né? E ele conseguiu fazer isso. Então, antes da gente seguir, eu queria só mostrar umas coisinhas para vocês, porque eu falo Luiz da Rocha Lima, alguns de vocês aqui provavelmente não têm ideia de quem seja a imagem dele, né? Ouvem falar, mas... Então, tem imagens aqui, eu não sei se o Michael, se a Valéria está pronta para mostrar, eu pedi ao Michael que a gente tivesse rapidinho. Tem que baixar a tela, né? Depois a gente recolhe ela de novo, mas só que nós tenhamos uma visão desse homem excepcional. E o dia 23 de outubro é um dia muito especial, porque, eu não vou detalhar isso não, mas ele sai do mundo, na época caiu numa segunda-feira também. Né? E eu me lembro que, então, por uma série de circunstâncias, eu estava decidido e tinha tomado uma decisão de abdicar da presidência do Lar de Frei Luiz. E fiz isso, e fiz um anúncio. Vou apagar a luz? Vocês podem acreditar que aquele cara ali de óculos sou eu, tá? Eu tinha voltado de um acidente que eu tinha tido e estava usando óculos, não podia usar lentes de contato. E aqui está o Rocha Lima com... Esse era um caminho que a gente fazia na Boiúna todos os dias. Eu ia todos os dias lá e a gente saía para visitar e depois aqui era o refeitório. Então nós caminhávamos sempre juntos em algum lugar que nós estávamos vindo para o refeitório e ele gostava sempre de estar ali junto comigo. Logicamente que eu dele tenho muita saudade de não ter aproveitado mais isso. E aqui uma coisa interessante que eu nunca tinha visto, mas me ressaltaram e eu vou mostrar para vocês, porque essa foto me fala muito ao coração.
Alguém me mostrou o seguinte, é uma sombra só. E por isso eu guardei, entre outras, essas fotos, é uma das poucas que eu tenho, né, de nós dois, e aqui ele já estava, talvez com seus 88, 89 anos, 87, 88 anos. Tem mais uma, e aí já não... Aqui está ele, para quem não conhece, é a figura mais conhecida. E aqui ele ao lado da sua companheira espiritual, nossa Astéria, né, a quem ele tanto amava. Aqui já num trabalho de materialização, que o Paulo Rui e o Carlos devem ter participado. Eu não participei, porque quando eu cheguei a casa, a Astéria estava recém-desencarnada. Eu cheguei lá em maio de 82, ela havia desencarnado um ano atrás, um ano e pouco atrás. Então eu não a conheci fisicamente, conheci em outras circunstâncias. Acho que são só essas, e aqui está, homenageando a Frei Luiz, uma mensagem. Vocês estão ouvindo aí? Tá, né? Tá. É uma mensagem clássica, em que o nosso irmão Luiz La Rocha Lima psicografou ele próprio, como médium de Frei Luiz, porque a história dele envolve essa ligação direta com Frei Luiz, a partir de circunstâncias da sua vida, né, muito fortes, e que ele mesmo se torna um médium, e ele psicografou essa mensagem em 1955. É uma mensagem que vale sempre ser lida, ser pensada, ser meditada, porque codifica ensinamentos de um valor absoluto. Então, não só a ele quanto a Frei Luiz, a gente queria deixar hoje, nesse dia específico, essa homenagem e carinho, a gratidão por tudo que faz no presente e fez, né? Não só por mim, como por tantas e tantas e tantas criaturas, deixando uma obra, eu diria, abraâmica. Obrigado, Valéria. Bom, eu falei para vocês que nós temos que estudar hoje, nós estudaríamos sobre Abraão. Segredos que se ocultam por detrás do chamado que foi feito a Abraão e por tudo aquilo que se desenvolve a partir do chamado. Mas eu queria ser um pouquinho mais específico em relação ao fato de nós entendermos essas histórias como códigos, como um descascar de uma cebola, e que só podem ser compreendidas assim, porque se a gente não compreende assim, tem um valor maior ou menor, como algo que pode ser transformado num filme, como existem vários sobre isso, que pode ser transformado numa história que tem um belo exemplo, mas que se a gente ler apenas olhando a letra, ela pode nos surpreender muitas vezes, como vocês vão ver que essa... E antes de seguir a própria Torá, e hoje eu quis trazer um exemplar da Torá em hebraico, traduzida para o português de uma forma muito direta, diferente das traduções que nós temos das Bíblias cristãs, porque às vezes quando você lê essa tradução direta, você empaca no português, né? Porque o português não faz muito sentido, até porque o próprio hebraico, quando lido em forma literal, também não faz sentido. A visão tem que ser vista nesses níveis profundos que vai de letra a letra, e muitas vezes na especificidade de uma das letras. Isso não é algo que pertence apenas ao judaísmo. Nós temos uma voz falando sobre isso, que devia ser aceita então por todo mundo, que é a voz de uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. Que no Evangelho de Mateus é questionado sobre se ele tinha vindo para combater o que estava escrito na Torá, e ele, como todo ser que tem uma consciência que nós chamamos de messiânica, diz: eu não vim para negar a lei, eu vim para confirmar a lei. E isso é altamente paradoxal com alguns atos dele, como, por exemplo, fazer coisas que eram proibidas no Shabat. Mas ele dizia: o Shabat é feito para o homem, não o homem para o Shabat. Se você faz uma regra ficar mais forte do que o seu espírito, você pode fazer com que aquilo se torne um obstáculo e não um auxílio. Jesus diz: eu vim para confirmar a lei. E ai daquele que mexa num patar da lei. Patar é uma vogal. É o nome de uma vogal. Então vejam,
não é nem mexer numa letra, é mexer num ponto vocálico da escritura em hebraico. Ou seja, o que está aqui deve ser entendido como está aqui, só que visto por detrás das cascas de cebola. E para confirmar isso para vocês, eu vou ler rapidamente uma passagem do Zohar, que é um livro posterior à passagem de Jesus pelo mundo. Nós vamos ver que Jesus faz um divisor de águas dentro da espiritualidade judaica, sim, sem que a gente precise intitulá-lo como Deus encarnado, como Salvador único, como Filho de Deus único. Ah, que bom. Obrigado, querido. Que bom, que bom. Sem que a gente precise intitulá-lo assim, Jesus faz uma divisão de águas, porque ele faz ressaltar o espírito que estava debaixo, ele joga bem aberto aquilo que depois, dentro do judaísmo, se torna uma expressão comum de espiritualidade franca, que vai aparecer no Zohar depois. Eu vou ler para vocês uma passagem para explicar como é que a gente deve ler a Torá, como se chama o Antigo Testamento, ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, ou a lei de Moisés, é chamada a Torá. Vejam que coisa interessante, quando se fala da observação que se deve ter em relação ao que seja a Torá e como ela deve ser olhada. Paciência um pouquinho, mas é bonito isso aqui. Rav Shimon, ali a carinha dele, Shimon Bar Yochai, um dos mestres desta casa, um ser de consciência crística, aquele que trouxe a base da formação do Zohar, o livro do esplendor. Rav Shimon falou: ai do homem que diz que a Torá apresenta histórias banais e palavras comuns. Se assim fosse, poderíamos compor uma Torá agora mesmo, com palavras comuns. E histórias muito melhores do que todas as histórias dela. O objetivo é apresentar coisas do mundo? Até os governos do mundo possuem palavras mais sublimes. Se assim é, vamos segui-los e deles extrair uma Torá. Ah, mas todas as palavras da Torá são sublimes. Todas as palavras da Torá são sublimes. E segredos sublimes. Vinde e vereis. Parece com alguém, né? Esse tipo de falar. O mundo de cima e o mundo de baixo estão perfeitamente equilibrados. Israel abaixo, os anjos acima. Sobre os anjos está escrito: ele faz de seus anjos espíritos, mas quando eles descem, vestem roupas desse mundo. Se não vestissem roupas ajustadas a este mundo, não suportariam ficar neste mundo. E o mundo não o suportaria. Se isso acontece com os anjos, muito mais com a Torá, que os criou e criou todos os mundos. Vejam o que se fala do que está aqui. Vai perdendo o sentido de história, de relato histórico. Se a Torá é uma ponte, é um condensador, é um compêndio de energias que nós podemos decodificar na criação do universo, é muito mais então do que história. E graças à qual todos eles existem. Ao descer para este mundo, se a Torá não vestisse as roupas dele, o mundo não aguentaria. Por isso as histórias da Torá são a roupagem da Torá. Quem acreditar que a roupagem é a verdadeira Torá, e nada mais além disso, que seu espírito se esvazie. Não lhe caberá quinhão no mundo vindouro. Por isso Davi disse: abre meus olhos, para que eu possa ver as maravilhas que saem da tua Torá. O que está sob as roupagens da Torá. Vinde e vereis. Há uma roupagem visível a todos. Quando esses tolos veem alguém em roupas vistosas, não olham mais nada, mas a essência da roupagem é o corpo, e a essência do corpo é a alma. O mesmo acontece com a Torá. Ela tem corpo, os mandamentos, as histórias, chamados de corporificação. Esse corpo está vestido de roupas, são as histórias desse mundo. Os tolos do mundo olham só a roupa, a história da Torá. Não conhecem mais nada. Não olham o que está debaixo da roupa. Os que sabem mais não olham para a roupa, olham para o corpo, que está sob a roupa. Os sábios, os servos do rei, os que estavam
no monte Sinaí, olham apenas a alma, a raiz de tudo, a Torá real, aquela que Jesus falou, não tirem um pataco dela, porque ele sabia disso. Nos tempos vindouros, todos estão destinados a olhar a alma da Torá. Assim é nas alturas, a roupagem, corpo, alma e alma da alma. Os céus e seus exércitos são a roupagem. A comunhão dos santos é o corpo. Aquele que recebe a alma, a beleza de Israel, assim ela é o corpo da alma. A alma da alma é o ancião dos dias. Mas tudo está interligado. Isto é aquilo. Bom, então vamos aí ver a história de Abraão, tentando olhar sobre esta ótica. A passagem que nós vamos estudar agora, tentar tirar o que é importante para nós, para a gente trabalhar, isso aqui não é uma palestra de conhecimento, é uma vivência. É uma passagem que se estuda essa semana, chamada Lech Lechá, em hebraico. Eu vou escrever como se pronuncia com CH, mas não é Lech, é Lech Lechá. E quando a gente lê a roupa, né, e por isso eu trouxe, diz assim: E disse o Eterno a Abraão, anda da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e aqueles que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. E serão benditas em ti todas as famílias da terra. E foi-se Abraão, como lhe falou o Eterno. E foi com ele Ló, seu sobrinho, mas aqui não dá. A Bíblia normal que a gente lê explica, né? Que seu sobrinho Ló, mas aqui só fala ele Ló. Abrão, eu estou falando Abraão aqui, mas o que está escrito aqui é Abrão. Vou explicar depois para mostrar para vocês. Era da idade de 75 anos, na sua saída de Harã. E tomou Abrão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os seus bens que haviam ganho, e, essa passagem é importante, eu vou frisar, as almas que haviam adquirido em Harã. E saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E aí vai seguir aqui. Essa é uma passagem grande. Essa passagem anda da tua terra, tirando a casca da cebola, é o seguinte: anda de ti mesmo. Se nós pegarmos as letras, eu não vou entrar nessa coisa aqui, senão a gente vai passar, eu permuto essas letras de Lech Lechá e encontro uma expressão que diz anda ou sai de ti mesmo. O que está sendo dito a Abrão? Sai de ti mesmo, da tua parentela, da casa de teus pais, da cidade que tu nasceste, e vai para a terra que eu vou te indicar. O que essa voz está falando? Não para a pessoa física de Abraão, para o personagem histórico, a história da Torá, é até bonita, né? É uma coisa que se você lê, essa história até é bonita. Tem umas coisas interessantes nela aqui, vou tentar ver se a gente consegue falar. Mas o que está falado aqui, isso aqui é o mais importante dessa conversa toda. Abrão, como nós estamos falando em hebraico é assim, ó, só para vocês. Porque depois eu vou me fixar aqui. É um Aleph, um Beit, uma letra R, que é o Resh, e uma Men, que é o M, final. Abrão. Abrão é a representação de cada um de nós. Cada um de nós somos Abrão. Quando? Quando nós estamos preparados para ouvir o chamado. Porque ele ser chamado não significa que ou qualquer um ser chamado, esse chamado ele não para de ecoar.
essa voz interior que está dentro de nós, que é a presença divina, que é o sagrado, que é tudo aquilo do qual nós somos parte inseparável, está permanentemente nos chamando. Quando nós estamos prontos para ouvir, essa voz ecoa e diz: sai de ti mesmo, da casa de teu pai, da obra que tu fizestes, de toda a tua parentela, mas leva especificamente contigo algumas pessoas. Mas vamos pensar primeiro ali. O que é sai de ti mesmo? Ego. Ego que está pronto para despertar, que está pronto para ser pai de uma criação abençoada, no sentido de bênção ser harmonia, unificação, formação de um mundo que tenha uma expressão voltada para a sua raiz, e não para as estruturas que estavam ali. Vamos nos valer da história de novo. Todo mundo já ouviu falar que Abraão era da cidade de Ur. Foi inclusive descoberta historicamente essa cidade, a cidade talvez mais velha conhecida, que ficava no Rio Eufrates. Só que eu li aqui, vocês não devem ter percebido, mas eu não vou ler de novo. A gente fala, então Abraão pegou, a história conta assim, as pessoas que se ligam na história, ele pegou Ló, que era seu sobrinho, pegou seu pai, sua mãe, seus bens, que eram muitos, a sua mulher Saraí, as almas que tinham ganho. Eu vou continuar com essa palavra aqui, porque as traduções, se eu for pegar esta Bíblia aqui, e outras, elas vão dizer assim, os escravos que você tinha comprado, a palavra alma não entra, mas a palavra hebraica é nefesh, em plural. Sai de ti mesmo e vai buscar uma terra que eu vou te dar quando você fizer este movimento de sair de si mesmo. O que é sair de si mesmo? É o ego sair desta zona, em todos os sentidos. Zona no sentido de estrutura à sua volta que ele tenha criado ao longo da sua caminhada, porque nós somos habilíssimos, como somos seres divinos, como somos deuses, como somos co-criadores, temos criado o tempo inteiro. Só que temos criado caos, porque nós somos especializados no caos. Nós somos especializados naquilo que está partido, na dualidade partida, na dualidade conflitada, e não naquilo que está unido ou que deve ser unido. E, portanto, aonde ele habitava, que era uma zona idólatra, vejam que nós vamos falar de monoteísmo, mas não no monoteísmo pura e simplesmente num caráter religioso, porque isso deu problema, e dá até hoje. Apesar dele ser pai, todo mundo fala de 3 religiões, e é verdade, porque dele se origina as religiões, o judaísmo, o islamismo, o cristianismo. Olha a bagunça que isto cria. Ninguém vai olhar lá atrás que o seu pai é Abraão. Ok, então vamos, tem de ser o mesmo pai? Não. Ninguém, apesar dessa roupagem, vale religiosamente, o que está por trás não vale nada. Nós continuamos presos. Abraão é quando o ego, ou quando alguém que busca a espiritualidade, ouve o chamado e sai de si. Sai da sua terra, sai de ti mesmo, lech lecha, e vai à terra que eu vou te mostrar, e ali tu serás abençoado, como pai de muitas nações. E ele faz. Ele ouve o chamado, estava preparado para isso, pega aquilo que tinha e sai. Por que eu escrevi Ur aqui? Porque para mostrar que a história não é bem como ela... O significado, melhor dizendo, não está ligado à história. A história nos conta, se você for ver um filme, vai ver Abraão saindo de Ur. Lê aqui de novo, eu não vou ler não. Ele sai de Haran. Abraão já tinha saído fisicamente de Ur há muito tempo. Mas sair de Haran é um código, porque Haran vai significar algo dual, algo que tem a possibilidade de se tornar sagrado, mas pode ser também a ponta de virada pelo mundo dual para a queda nas trevas. Ele estava naquele ponto, no ponto onde o dualismo começa a se mostrar necessariamente ou necessário de receber a sua unificação. E ele sai e carrega com ele a mulher, Ló, seu sobrinho, as suas coisas, e vai embora. E esse ato específico, é o ato que é pedido a cada um de nós, de coragem, quando a gente quer fazer um salto de consciência. Eu preciso sair do ego
Eu preciso fazer um caminho, como Abraão fez. E vocês vão ver que esse caminho é muito complicado e muito cheio de sutilezas. Todas elas códigos profundos, que eu vou brincar aqui da gente falar isso em 1h30, mas é algo que nos mereceria estudos e estudos, mas dá para a gente perceber que, como ego, o que eu preciso fazer é o seguinte: deixa eu sair dessa história toda idólatra que eu estou vivendo e vou carregar comigo características minhas. Porque tudo aquilo que está ali, o sobrinho, a mulher, os escravos, os seus bens, são estruturas que o nosso ego criou, o nosso ego Abrão. O código Abrão do nosso ego que está querendo despertar, ele vai sair, vai deixar uma coisa toda para trás, mas vai levar ainda consigo no seu caminho estruturas egóicas que nós trazemos, que são núcleos vivos, por isso codificados como pessoas. São estruturas que nós trazemos atávicas de outras encarnações, são estruturas que nós trazemos atávicas herdadas de gerações passadas que se impregnam dentro da nossa estrutura, porque nós somos co-encarnados. Essa história de unidade é muito séria, porque quando a gente entende individualidade, a nossa visão de individualidade é muito distorcida. Nós não somos indivíduos como nós pensamos ser. Vai ser outro papo. Abrão sai carregando, então, atrás dele esses símbolos. Vamos falar um pouco deles, porque ele vai começar a caminhar e vai ouvir muitas coisas aqui, vai seguir. Nessa paraxá aqui, acontece muita coisa. Eu vou tentar me referir a elas todas, dando um clique de símbolos e convidando que vocês depois leiam e meditem com profundidade para entender o que está sendo posto para nós ali, o que vale da gente tirar como lição. Ele sai com Ló. Todo mundo já ouviu falar de Ló, né? Na história de Sodoma e Gomorra, Ló estava lá e Abraão depois, não aqui, já adiante um pouco, vai salvá-lo da destruição. Mas Ló é um problema para Abraão, ele é um sobrinho que cria problema. Dentro de nós existem as nossas estruturas que nos criam problemas, né? Cada um identifique as suas. Os nossos trabalhos internos espirituais são esses. Ló, no primeiro momento aqui vocês vão ver logo, dá logo uma briga entre o pessoal de Ló e o pessoal de Abraão, seus servos, e Abraão fala assim: vamos fazer o seguinte, vamos nos separar aqui, eu vou para a direita, você vai para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, a gente vai se encontrar depois, mais tarde. E Ló vai para a direção de Sodoma. Abraão vai para Canaã e vai seguindo, e vai ouvindo de Deus as coisas que vão acontecer em relação a ele. Mas antes de chegar a Canaã, ele bate no Egito. Aí acontece todo mundo procura explicar isso de uma porção de formas, né? Porque essa história, como fala roupagem, aí se torna um pouco agressiva. Porque você imagina um patriarca fazer, por isso que a gente tem que estudar o código e não a história em si. Abraão chegando no Egito, Saraí era muito bonita. E ele, ao chegar no Egito, com a sua família, com seus bens, com tudo aquilo que ele tinha muita coisa, ele fala assim: vai dar problema. O faraó vai olhar a sua beleza, você é minha mulher, a primeira coisa que ele vai fazer é me matar. Então vamos fazer um negócio? Saraí, eu vou dizer que você é minha irmã. E nós vamos entrar no Egito. E ao chegar lá, você como minha irmã, o faraó vai achar ótimo e não vai me matar. Pode tentar empanar tudo, porque não está nos interessando a moralidade da história em si, a roupa da Torá. Se o faraó pegou a Sara, aí se não pegou, se ficou, o fato é que ele toma ela para sua casa. Eu já ouvi explicações rabínicas enormes, para explicar que não houve nada entre o faraó. Mas ora, se houve ou se não houve, eu não estou interessado na história. Eu estou interessado no que é Saraí. Saraí é a sua contraparte. Abraão é o ego que está ali e a sua contraparte, Saraí, a sua esposa, vai para o Egito com ele. O Egito é o símbolo maior da restrição do mundo físico. O ego, quando sai dele mesmo, ele vai entrar num mundo duro, né? Apesar de ele ter largado aquilo lá, ele largou lá, mas ele vai encontrar
a dureza refletida em tudo aquilo que ele vai combater depois. Porque não tem coisa fácil quando a gente está refazendo o nosso caminho de despertar. E Saraí, a sua mulher, que é a nossa contraparte, né, vinculada mais às estruturas, se ela for dada como mulher, o mundo mata. Se a gente entrega ou chega lá e diz assim, olha, essa aqui é a minha mulher, o desejo do mundo vai nos matar e vai se apossar da parte da nossa personalidade representada por Saraí. Somos nós. Eu não sei se eu estou sendo muito claro, mas esse aspecto que é dado à feminilidade, né, que às vezes a gente interpreta até errado, mas é uma coisa também muito profunda, porque os dois são um. Quando ele diz, você não é minha mulher, é minha irmã, ele está cedendo ao mundo alguma coisa para que ele possa depois se alavancar em cima daquilo, porque naquele momento, se ele bate de frente com o mundo, ele é destruído pelo mundo, porque ele tem uma fragilidade. É uma esposa, não uma irmã, e ela vai ser atacada como esposa. Mas antes disso, ele vai ser morto. Como irmã, não. E ela vai para... E aí começa a acontecer tudo de ruim com o faraó. A Sarai chegou lá e começa desastre, desastre, até que um dia fala, olha, você pegou a mulher do cara que era irmã. Não é irmã nada, é mulher. E o faraó vai para Abraão e fala assim, gente, me perdoa, você tinha que nem falado, olha só a mudança. A figura que poderia tê-lo matado, chega para ele e lhe dá bens e mais bens, pede desculpa, entende a grandeza espiritual daquele que está ali, porque esse ego, quando começa a ganhar força, como é Abraão, ele começa a ter algo que vai sendo mais do que as aparências. Então o mundo passa a reverter para ele aquilo que antes não reverteria jamais. Ele cede esse processo controlado, depois o faraó vem para ele, devolve e pede desculpas e vai. E ele sai. E volta em direção a Canaã. Bom, aí vai passar uma parte muito interessante que eu não podia perder. Fala, Celso. Que diferença entre ser a mulher e a irmã? Boa pergunta. Eu te diria o seguinte. Existem 500 explicações para isso. Cada rabino tem uma forma, cada estudioso tem. Na minha visão é o seguinte. A irmã, por que a mulher, uma mulher e ser irmã, o fato de ser mulher levaria a uma reação do mundo, que representa o faraó, esse mundo que a gente vive, queria engoli-lo, engolir os dois, ia matá-lo, ia ficar com ela e acabou. Quando ele toma a decisão de dizer, ela é minha irmã, eu estou cedendo ao mundo alguma coisa. Não é o fato de ser irmã ou mulher, mas por ser irmã, ele continua vivo. Ou seja, ainda no meio da confusão do mundo, eu cedo, porque o que acontece? A gente, quando às vezes quer a espiritualidade, a gente se torna muitas vezes, isso não pode, aquilo é isso, aquilo é aquilo, espiritual é assim, se não é assado, a gente não é compassivo nem conosco mesmo. A gente não sabe nem se perdoar, a gente se aplica uma culpa que é apenas fruto dessa ação distorcida do mundo. Quer dizer, as forças que nos julgam e que tomam a forma da justiça não são as forças divinas. São forças comandadas pelo ego. Os julgadores, aí é os livros do Chico Xavier, os livros que vieram depois do Robson, que mostram, mas que a Kabbalah já falava há muito tempo, os julgadores são seres como nós, que estruturaram egos poderosíssimos, que se tornaram juízes, dragões, ou que nome a gente queira dar. Esses são os que aplicam a penalidade, que fazem que a gente receba a culpa de uma forma destrutiva. E não, quando a gente percebe que está fora do caminho, assumir uma responsabilidade para retificar esse caminho de uma forma proativa. Porque a culpa destrói, a culpa abate, a culpa derruba. E quando você entende o que você tem que reconstruir e vai proativamente para aquilo, você está livre desse processo destrutivo. Foi isso que Abraão fez. Opa, eu cheguei aqui, bati no Egito, eu tenho uma saída. Ou eu apresento essa parte de mim como irmã e o mundo vai interagir com ela
e certamente ela se manteve, pela vibração dela, fora de uma promiscuidade. Tanto que o faraó, em algum momento, devolveu a ele, e há muitos que dizem que fisicamente ele nem a teria tocado, quando percebeu que ali estava uma coisa diferente. Mas devolve, quando o mundo faz essa interação com alguém de uma forma positiva, o mundo te devolve aquilo que nele é bom, que são os bens, que são tudo aquilo, todas as coisas que Abraão recebe do faraó, e que o manda de volta. Vejam como é interessante, porque na própria Torá, o faraó é tratado como uma restrição, como algo ruim. Mas em Abraão e em José, por exemplo, isso não acontece. Então vejam como a gente tem paradoxo atrás de paradoxo nessas interpretações. Tanto é dito que, fala-se na tradição cabalista, que quando alguém descobre uma interpretação nova para um trecho que seja pequeno da Torá, os céus se acendem. Porque se abre realmente um portal de conhecimento novo. Por isso que todos os grandes espíritos, inclusive Jesus, se dedicava ao entendimento dessa escritura específica, como se faz na Índia com os Vedas, como se faz, enfim, em qualquer lugar com as suas escrituras específicas, para entender o que está mais profundo. Então, Luiz Augusto, eu não sei se eu entendi bem a pergunta dele, talvez, ou eu. Qual é a sutileza que, sendo mulher, era morta e, sendo irmã, era conservada? Qual é a diferença sutil aí nessa história? porque a mulher era uma posse. Era uma posse. Ele não poderia ficar com a mulher do outro. Mas a irmã sim. A irmã, sim. Estava doando. E para isso ele teria que matá-lo. Tudo isso é símbolo, né? A história, o que aconteceu historicamente, a gente não está muito preocupado. A gente está preocupado com o que se fala no símbolo. E isso é uma interpretação, hein? Eu não estou dando aqui para vocês a verdade absoluta. Vou repetir. Existem muitas interpretações de cada rabino que olha e todas elas são válidas. Porque, gente, a simplicidade não significa isso aqui é só eu que tenho. Isso é partir. A simplicidade é a unificação de algo que aparentemente tem a forma do infinito, mas é simples como um. Então, assim, toda a escritura nos dá desafios. Vamos lá. Quem estuda bem a história de Paramahansa Yogananda na autobiografia de Yoga, ele fala numa passagem, Swami Sri Yukteswar era extremamente versado nos Vedas, como era Lahiri Mahasaya. E sabia muito. Só que tinha uns professores de vedantismo, né, do conhecimento, que se achavam o máximo. E um deles, uma vez, foi chegar para Sri Yukteswar, saber de cor trechos, tinha 500 interpretações, sentou na frente de Sri Yukteswar e começou a desafiá-lo. E Sri Yukteswar, com toda a paciência do mundo, foi mostrando que todo aquele conhecimento que ele achava que tinha dos Vedas era apenas uma nesga de algo muito mais profundo, mas que só podia ser alcançado com o entendimento verdadeiro dos Vedas, que ela pelo coração, que ela pela visão mais profunda. E não apenas pela capa do conhecimento, da explicação, por mais até que se dessem interpretações. Então, o cuidado de nós, quando a gente olha um trecho como esse, vai ficar mais claro para vocês depois, porque era preciso que ele ficasse vivo. Por que ele ficar vivo? Esse ego que saiu de si mesmo, que resolveu sair da sua parentela, de tudo aquilo que ele estava, que ao sair de si mesmo, vai encontrar uma resistência no mundo na forma do Egito, ele precisa se tornar vivo. E muitas vezes, para sobreviver, ele precisa ser condescendente com ele mesmo. Ele não pode se entregar a um faraó para matá-lo, a justiça, né? Tipo assim, entre aspas, do mundo, quando ele precisa estar vivo, porque o que vai acontecer com ele é algo muito maior. É muito mais grandioso, é algo muito mais profundo, muito mais forte. E assim é. Abraão sai do Egito e ao sair ele encontra, e aí a gente não vai falar não, porque aí isso é muita coisa, encontra uma guerra entre reis. E tudo isso aqui é extremamente codificado. Cada nome de rei, são 4 reis contra 5. Estamos falando de 9. E no meio dessa guerra, para simplificar bem, porque eu estou preocupado com o tempo, está seu sobrinho Ló, que foi capturado. O que Abraão faz?
Ele que era um cara pacífico, né? Que tinha saído do Egito extremamente rico, cheio de coisas, mas não tinha um exército. Ele tinha apenas 318 homens. Você já deve ter visto o programa da Igreja Universal falar da nação dos 318. Se usa essa passagem da Bíblia como algo, porque isso aqui, o que ele faz? Ele, com esses 318 homens, ele vence um exército muito mais poderoso do que o dele, derrota os inimigos, ele vai para um lado, um daqueles reis, dos 4 reis, e derrota, liberta seu sobrinho Ló, e vai chegar a um local chamado Shalem. Primeiro vamos falar só dos 318. Esse número aqui, numa numerologia mais... dá 12. Hein? Fala. 12 quer dizer tanta coisa. Muita coisa, né? Tribos, tá? Isso. Isso é legal. Eu vou me antecipar aqui. Se eu for seguir lá, é muito grande. Se eu for seguir, o tempo não ia dar mesmo. Então, eu vou tentar fazer. 12 é o que ela fala. É o número da completude material. São os 12 signos do zodíaco, são as 12 tribos de Israel, são os 12 discípulos de Jesus. Nós estamos, e Abraão estava ainda, porque naquele momento, Abraão era um ego, lembre-se, ler lehá, saia de si mesmo, e vai caminhar para a terra que eu vou te dar. A terra significa um local onde ele encontrará uma plenitude. Nessa terra você será pai de nações, terá abundância, a bênção, será tudo. Então, lá embaixo, fora da história, Abraão sai e vai em direção a esta terra. No meio do caminho ele encontra essa bagunça da guerra entre 4 reis contra 5 e o captura de quem? Do seu sobrinho, que no nosso código é uma parte dele mesmo. Por isso ele se preocupa tanto com Ló. Estava no meio daquilo. Ló era um cara, era a visão mais básica do ego. Né? Era um sujeito que estava interessado apenas no interesse dele, né? Vai ter uma porção de problemas depois com as suas filhas, e a mulher dele vai virar uma estátua de sal quando Abraão liberta de Sodoma e Gomorra antes da destruição, mas não é aqui, é em uma outra passagem mais adiante. E ele, com seus 318, com as número 12, ele derrota as forças que capturavam Ló. Quando ele termina esta ação, significa que o número 12 que ele tinha, significavam as forças todas que ele tinha vinculada a ele egoicamente no seu karma, na sua estrutura personal. Ele se vale disso e derrota, liberta Ló, traz Ló para perto de Vaz e vai para um lugar chamado Shalem, que poderia ser Shalom. Ali há um rei misteriosíssimo, porque aparece apenas nesse momento e desaparece completamente da Torá. Esse rei era um rei vencido. Ele tinha sido derrotado por Abraão e as suas forças, entre aspas. Porque esta vitória não é uma vitória, lembrem-se, vou ter que falar isso o tempo inteiro, a roupagem da história, ela é uma armadilha de confusão. Esse rei chama-se, vou tirar aqui, Malki-Tzedek, ou Melquisedeque, como nós já ouvimos falar nas histórias da Bíblia. Ao chegar em Shalem, que é geograficamente situado como o local onde está a cidade de Jerusalém, esse rei, que era um rei sacerdote do Altíssimo, presta homenagem a Abraão. Presta homenagem a Abraão e lhe oferece... Essa parte eu vou ler para vocês, tá? Que eu acho que é melhor do que eu dizer, é pequena. E aqui nós estamos no cerne desta paraxá. Porque o primeiro movimento é: o ego sai de si mesmo.
O ego vai começando a estruturar as forças que estão à volta dele, os seus núcleos personais, né? Ló, Saraí, seus servos, as almas que ele havia ganho em Haram. Almas são tudo aquilo que está dentro de nós. Nós somos múltiplos em personalidades. Essas almas que ele havia conquistado, que são as nossas encarnações passadas, que são as nossas heranças atávicas, vão com ele. E ele começa a sua purificação. No primeiro momento, ele vai passar por Egito. Depois ele sai e encontrou uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E ao vencer apenas com 318 guerreiros, que significa o número 12, ou usando as forças que ele até então conhecia e que dominava, mas que eram forças ainda assim muito importantes, ele vence esta guerra e é homenageado, chega a Shalem, e ali ele é homenageado por esse rei, eu vou ler para vocês. Ainda em Lech Lechá. Fez voltar todos os homens e também a Ló, seu irmão, e seus bens, fez voltar e também as mulheres e ao povo. Ou seja, ele vai adquirindo cada vez mais coisas. E saiu o rei de Sodoma ao seu encontro. E depois que Abrão voltou, após ferir a Kedar-Laomer, um dos reis, e aos reis que estavam com ele, no vale de Chavé, que era o vale do rei, e assim é o português, tá? Eu vou ler como está. E Malquitzedec, rei de Shalem, trouxe pão e vinho, e ele servia ao Deus Altíssimo. E o abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão lhe deu 1/10 de tudo. Essa parte é a parte fundamental, porque o que está acontecendo aqui? Ele chega, vence a guerra, recebe os bens e vai ser homenageado por um rei sacerdote do Deus Altíssimo. Essa palavra Deus Altíssimo em português reflete o hebraico El Elyon, que está no texto original. Porque Deus em hebraico é chamado de vários nomes, não se chama Deus, Senhor. Para cada situação codificada, se usa um nome específico da divindade, porque apresenta uma característica dela. El Elyon representa a característica da misericórdia absoluta. El Elyon são 2 nomes vinculados à face misericordiosa de Deus, porque Deus tem uma face dura, de Gevurah, com o nome Elohim, que não por coincidência é o criador desse mundo físico aqui, portanto, estamos sob a lei de Elohim, a lei do karma. Mas Abraão, tudo isso que eu estou contando para vocês, no final vai se resumir numa frase: como eu saio da lei do karma? É aquilo que Abraão vai fazer. É isso que está codificado na sua história. Quando ele vence com esses 318 guerreiros, os 12 no final, esse número 12 é importante, eu vou contar por que razão. E vai ao rei Malquitzedec, se chama o rei santo. A palavra é assim, Malqui é rei, Tzedek é santo. O rei santo, que é sacerdote, o Altíssimo sai do português e entra o hebraico El Elyon. Eu poderia falar apenas El, ou Elyon. A soma dos 2 nomes significa o reforço ou transformar a misericórdia em algo absoluto. E ela lhe dá pão e vinho. Nesse momento não tem judaísmo constituído, não tem nada. É a primeira citação de pão e vinho que se faz na Torá, que significam exatamente a fusão da misericórdia com a justiça. E diz aquilo que eu li para vocês. Abraão, a partir de hoje você é bendito, você venceu todos os seus inimigos. E nós vamos ver que Abraão daqui para frente não luta mais. Abraão vai sair e vai estabelecer os seus caminhos. Não luta mais, que eu quero dizer, contra inimigos externos, que ainda assim codificados são internos, mas inimigos mais, vamos chamar assim, mais superficiais, que são aqueles que a gente luta quando a gente quer sair de nós mesmos. Abraão vai ter que lidar com algumas outras coisas mais profundas depois, mas não é o nosso tempo hoje. Em Lech Lechá,
O que é mais importante é, no momento em que Melquisedeque aparece a ele, quem é Melquisedeque? Por mais que seja um anjo, que seja uma representação que muitos vinculam até a Jesus, né, dentro do cristianismo, continua sendo algo que vive em nós. Melquisedeque é o Cristo, sim. É o Messias, sim. Mas que Messias? Que Cristo? Aquele que está dormindo dentro de nós mesmos. Que precisa, inclusive, né, teoricamente, ser vencido numa batalha, no sentido de que Abraão venceu tudo aquilo que se põe à frente da nossa natureza crística. E quando ele retira aquilo tudo, ele dá de encontro com o próprio Melquisedeque, com o próprio Cristo que estava nele, e que o abençoa dizendo, Abraão, daqui para frente, tudo em você será bênção. Os seus inimigos estão derrotados, porque você encontra, quando encontra o Cristo, a face da misericórdia absoluta. El Elyon, que se escreve assim em hebraico. El, e a palavra Elyon, está rabiscado aqui, que são dois nomes de Deus que se somam. Não precisava ter isso. O fato de ter dois nomes significa, quando eu encontro o Cristo dentro de mim, quando eu encontro a centelha crística que está representada em Melquisedeque, acabou. Daqui para frente, o que valia para mim como karma, o que valia para mim como estrutura kármica, deixa de ter peso. Abraão representa uma conquista que cada um de nós tem que fazer, e nesse momento do caminho, há um momento em que a gente vira uma encruzilhada, e é o momento do encontro com Melquisedeque. Quando Cristo chega e entrega para você o pão e o vinho, por isso que Jesus faz isso no Seder de Pessah, e dá tanta importância a isso, e é por isso que as pessoas relacionam ele diretamente com isso, mas ele estava nem aí. Ele estava mostrando a centelha crística, mostrando, façam isso em memória de mim. Significa o seguinte, vão fazer o que Abraão fez. Aliás, Jesus diz isso, Abraão, quando viu o meu dia, se alegrou. Essa palavra, nessa paraxá, a palavra alegria é repetida mais de 10 vezes, em relação àquilo que Abraão viveu. O Abraão que se alegrou, codificadamente com Jesus, não é o Abraão histórico, é o Abraão que está dentro de nós. Quando vê o Cristo aparecer na forma desse rei misericordioso, ele se alegra e vai viver. E aí Abraão sai para frente. A história dessa paraxá para daqui para diante, para a gente poder fazer a meditação no final, ela tem duas coisas importantes para a gente lembrar. A partir daí vai ser um contato direto de Deus com Abraão. No primeiro momento ele tinha ouvido uma voz que mandava ele sair dele mesmo, Lech Lechá. Mas a partir daí, esse contato com Deus torna-se cada vez mais específico. Você vai ver Deus falando com Abraão o tempo inteiro, em sonhos, contando coisas, que ele vai ter filho. E no primeiro momento, Saraí era estéril. E ele diz para Abraão, você vai ter um filho. A gente ouve a história da Bíblia vendo que Saraí riu quando os anjos apareceram para ela, mas quem riu primeiro foi Abraão. Está aqui. Quando ele ouviu aquilo, ele riu, falou, pô, eu tenho 99 anos. Como é que eu vou ter filho? Minha mulher tem 90, dentro dele mesmo. Só que acontece que os códigos que estão aí são muito profundos, porque Abraão, se vocês não sabem, era um grande astrólogo. E a astrologia, ela reflete, o conhecimento astrológico, reflete exatamente o computador cósmico que gere, no sentido de gerir, os nossos karmas. Por que a astrologia é conhecida em todas as civilizações? Porque ela é uma ciência anciã que reflete a lei do karma, que é expresso pela circunvizinhança vibratória que nós temos. Os astros, tudo é vida no universo. Então o nosso karma está espelhado, nossas ações, pensamentos do passado, nos mapas astrais. Abraão era um grande astrólogo. Quando ele vence com os 318 guerreiros, número 12, aquela confusão de 4 mais 5, e o Cristo se apresenta para ele, Deus vai falar uma coisa para ele, El Elyon, o Deus misericordioso, e que depois vai se apresentar para ele de uma outra forma, sob o nome de Shaddai, que é um nome que tem a ver com escudo de defesa, ou seja, a partir de agora você está inatingível pelos seus inimigos.
Olha para o céu. Olha as estrelas que você está vendo no céu. A sua descendência tem mais número do que essas estrelas. O código que está aí é o seguinte. Abraão, olha para o céu. Você está vendo estrelas? Isso ali é o mapa astrológico kármico. O que você está aprendendo a fazer, e é o que todo ego que sai de si mesmo vai se juntar à centelha crística a fazer, é romper as suas linhas kármicas. Então Abraão passa a entender que pela fé que ele teve, pela certeza que ele foi tendo de seguir o chamado e ir encontrando Deus em cada passo do seu movimento, de que as forças kármicas, representadas pelo número 12, que ele tinha usado até então para vencer os seus processos, o chamado karma bom, né? Que a lei kármica é uma lei divina também, então ela tem que ser exercida enquanto nós estamos nela, e ele exerceu isso até o momento dos 318 guerreiros. Quando ele sai com essa vitória e encontra Melquitzedek, ele muda de grau, de patamar de consciência, o ego passa a se integrar no eu mais e mais, e ele fica além do karma. Em hebraico isso se chama Aimazal. Não há destino no sentido de peso, de karma ruim. Um Abraão em nós, quando se liberta, se transforma num criador que aos poucos vai levar todo aquele povo dele para a terra prometida. Ele vai passar muita coisa aqui ainda. Ele não vai ter um filho primeiro, vai ter o filho com uma serva, mas nós vamos ver aqui o quanto Ismael é importante. O quanto Ismael é importante. Se você ler a Torá de uma forma isenta, você vai ver que não se pode dar a Ismael uma secundariedade pura e simplesmente no sentido, pô, esse é o cara, o filho da escrava. Isso é aquilo que Shimon Bar Yochai diz. Aquele que ler assim, coitado dele. Porque a gente vai ver aqui mesmo, se eu der tempo até eu leio para vocês. Sairá de você uma grande nação, e esse será um bravo homem, um filho da minha entranha. Mas eu queria explicar para vocês uma coisa que é importante. Quando Melquitzedek encontra, ele tem um sonho, onde Deus apresenta a ele essa posteridade. Você será, a tua semente herdará a terra inteira. Você será, então, ele é levado a se circuncidar. A circuncisão nada mais é do que você tira uma capa, tira um véu. Esse é o símbolo da circuncisão. Tanto que Paulo de Tarso vai falar, bem-aventurados aqueles que são circuncidados no coração, não apenas no corpo. É no corpo, você pode fazer, mas a circuncisão no coração, e Paulo de Tarso sabia o que dizia, porque ele era um judeu fariseu, extremamente versado na Torá, cabalista da escola de Gamaliel. Ele se circuncida a Ismael, seu filho, a todos os seus servos, a todo mundo com pedra lascada. Imagina a dor que era, hein? 2 pedras. Mas tudo bem. Hoje é mais mole. Sem anestesia. Aí, o Eterno chega para ele e diz assim, olha, você vai deixar de se chamar Abraão, essa mulher vai deixar de se chamar Sarai. Eu vou te dar uma letra de presente. Olha a importância da letra, no sentido da força vibratória, quando entra num nome. Ele entrega a Abraão para o seu nome uma letra rei. E Abrão passa a se chamar Abraham. E Sarai saca fora o vav do seu final e ganha um rei também, e passa a chamar Sarah. Por que esse rei entrou aqui? Presente tolo, né? No código da Torá. Vocês estão vendo isso aqui? Vou levantar esse nome. Oh. Hoje não quer sair, não. Acho que grudaram ele aqui de um jeito que não sai, hein? Deixa ele aqui. Quem estiver lá atrás, eu estou apontando aqui, depois a gente vai endireitar, o nome sagrado, tetragrama, que é o nome mais sagrado da divindade. Não deve ser pronunciado, ele pode ser pronunciado de várias formas, e não pronunciado por isso mesmo. Vocês vão reparar que ele se compõe de 4 letras, mas na verdade de 3 letras, porque uma é repetida.
exatamente a letra rei. Essa letra aqui. A quinta letra. São duas, né? São duas letras concedidas, uma a Abraão e outra a Saraí, e eles viram Abraham e Sará. Significa o seguinte, aquela esposa, que era, ela inclusive é briguenta, você lê a história daqui, você fica, pô, a Saraí era complicada, mas não, essa história é assim mesmo, o código é mais profundo, mas no final das contas os dois vão ganhar para compor o nome, porque esse nome aqui é o nome mais sagrado que existe, o nome mais poderoso que existe. Com esse nome, os cabalistas fazem miséria, no bom sentido da palavra, e portanto o Cabalá ficou associada muitas vezes à bruxaria, porque com esta consciência e sabedora das energias que estão sintetizadas nesse nome e nas letras, eles conseguem fazer coisas que parecem milagres, porque trabalham com forças do universo. Só que aqui, quando ele ganha o Abraão ganha um rei e a Saraí ganha o outro, os dois estão livres, consciencialmente, da armadilha kármica. Estão ligados ao nome santificado, que na verdade é o nome que Jesus de Nazaré usa no Pai Nosso, para dizer, Pai Nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. A palavra santificado não tem nada a ver, por que Deus precisa de santificar? Jesus estava falando uma idiotice, teoricamente. Não, estava falando algo muito profundo. Quando ele diz santificado seja o teu nome, ele usa a palavra santificado com o sentido de unificado, transformado em um. Porque a palavra santo, né, vem do grego holos, que dá origem ao inglês holy, uno. O nome santificado, portanto, é o nome uno. E Abraão e Sara, como um casal, somos nós, os dois. Nós somos Abraão e Sará. Agora Abraão e Sará. Com o rei. Quando a gente vence as armadilhas do ego, nós superamos as forças kármicas que estão expressas no computador cósmico que guia aqueles que estão presos às suas próprias criações através das forças astrológicas, e essa pessoa passa a ser controladora do seu destino e, portanto, potencialmente, e ele vai passar desafios depois, muitos ainda, mas ele vai realizar essa obra. Ele se torna realmente o pai de uma nação que abrange a terra inteira. Só que nós ainda não vimos isso, porque a gente se restringe a pai de religião e ainda assim não serve para nada, porque se servisse, todo mundo entendesse que Abraão é o pai de 3 religiões, não havia briga entre islamismo, judaísmo e cristianismo. Mas se há, mostra o estado que nós estamos. A gente não está nem lá em Ur, eu acho. O nosso ego precisa, de uma forma geral, botar o ouvido atento para seguir o chamado e começar a largar as bobagens de fora, que muitas vezes tomam um aspecto de coisas muito importantes, inclusive no campo espiritual. A gente precisa sim, ter cuidado. O Rocha Lima ele falava do orgulho transcendental, que é muito comum acometer as pessoas que começam o caminho espiritual e começam a se achar sabedoras de tudo, quando não sabem nada, e na verdade não se sabe nada mesmo. Eu falei para vocês que isso tem explicação até hoje. Tem gente estudando isso, né, os verdadeiros rabinos santos, né, estudam isso com uma reverência muito grande, porque sabem que aqui não tem história nenhuma, aqui tem um código que precisa ser decifrado e aplicado. Como é que é aplicar isso na nossa vida? É fazer o que Abraão fez. O ego, tá ok, vem comigo. Vamos ceder ele, não vamos brigar com ele, vamos dar para o rei do Egito, depois ele devolve. Vamos sair para vencer as batalhas, vamos encontrar o Cristo. É um primeiro encontro. E ele dá o 10º de tudo que ele tem. Infelizmente as igrejas aproveitaram mal essa passagem. Mas é ali que está a história do dízimo, quantificada pela primeira vez. Mas o que é o 10º de tudo? Ele está cortando exatamente a 10ª parte, que significa tudo que é significado do mundo material, do mais baixo, ele entrega ao Cristo para que ele o santifique.
Então todas as coisas materiais entregues na mão do Rei Santo se tornam santas. Isso que é a entrega do dízimo. E ele vai sair para cumprir a sua missão. E a faz de uma forma fantástica. O personagem histórico, sim, certamente existiu. Se a história foi literalmente essa, a gente não sabe, mas não importa, porque o que importa é o que foi codificado aqui e que está tratado aqui e é usado. A prova de que essas coisas são válidas é que se usa trechos da Torá. Aí eu vou voltar àquele aspecto que eram os cabalistas eram chamados dos feiticeiros, porque aquele que conhece a força que está aqui, como Jesus disse, não tira um ponto dessa lei, não mexe num patar dela, porque ela tem poder, ela tem força. Não na coisa literal, não na coisa, né? Mas o poder dela está nos códigos. Você saca uma frase daqui, faz uma permutação, e isso dispara forças espirituais de um poder enorme. Vocês são capazes de realizar grandes atos. Um cabalista consciencioso é capaz de ajudar pessoas com esse tipo de magia à distância, sem dar uma palavra. Apenas mexendo nessas letras, trocando a ordem, acrescentando uma letra a uma palavra ou mudando a ordem. Isso tudo é um processo. A gente não tem hoje o DNA, né, a nos mostrar com a sua codificação que se eu pegar um nucleotídeozinho, uma substância química que está na cadeia e troco, eu mudo, né, a gente compartilha 99% dos genes com os chimpanzés. Não somos chimpanzés por quê? Porque a ordem desses genes está, de uma certa forma, em pequena parte apenas, ele está mudada de modo que é uma outra espécie. Mas, no fundo, tudo é a mesma coisa. Lá no fundo é tudo o mesmo. A unidade é para valer. Não há nada maior do que nada nessa criação. Portanto, quando a gente começa a chamar uma coisa de maior, de menor, significa que a gente continua lá em Ur. Mas, gente, olha lá. Tem que fazer igual o Rocha Lima fazer, já que ele está homenageando ele hoje. Vocês dão 5 minutos a mais de tempo para a meditação. Sabe como é que ele fazia? O Paulo Rui lembra assim, eu não vou, se todo mundo não levantar a mão, se um só não levantar, eu não faço. Imagina se tinha alguém que tivesse coragem de levantar. Bom, vamos lá, gente, vamos parar para a gente fazer não vai dar uma meditação como eu gostaria. Mas 5 minutos podem ser bastante valiosos para nós. Por aqueles que estão conosco aqui, eu peço desculpas para vocês, esse assunto é um assunto muito complexo, ao mesmo tempo que ele pode ser tratado com simplicidade. Ele demanda tempo. Mas eu acho que, com a ajuda daqueles que estão conosco hoje, fica a mensagem mais importante de que cada um de nós tem dentro de si o poder. E por isso Paulo de Tarso disse, se referindo a Abraão, de viver pela fé. Isso não significa a gente cair no mau entendimento que basta você acreditar numa religião, num Deus ou em alguma coisa, superficialmente, que isso vai te livrar de todos os problemas. Fé não tem nada a ver com isso. Fé é uma força poderosa que se abre dentro da alma quando a gente atinge níveis de consciência de capaz ela é de realizar trabalhos profundos que nos fazem realizar obras santificadas. Ter pensamentos santificados ou unificados. Vamos fechar os olhos, vamos respirar profundamente. Eu estou sendo orientado aqui, já que nós todos estamos sob a vibração deste patriarca, até a partir dessa respiração ritmada, na tela que se abre por detrás dos nossos olhos cerrados, vai se formando a sua figura,
com um bastão na mão, e apesar de não ser normalmente assim representado, com um escudo na outra. Sua figura pode ser um ancião, tão iluminado que cada fio de seu cabelo, cada fio de sua barba, brilha como um cristal. As suas vestes oscilam, emanando a cada oscilação, como se tocada por uma brisa muito suave, os matizes do arco-íris, que foi o sinal dado a Noa com a cessação dos sofrimentos provocados pelo karma. O arco-íris são as 7 cores visíveis que se fundem num branco. Simboliza essa vitória que nós todos vamos alcançar. Abraão, este ancião, é o espelho da nossa natureza. Então vamos contemplá-lo por alguns momentos, porque ele representa aquilo em nós que está indelevelmente ligado à divindade, à misericórdia. Como diz o Salmo 23, o bem, a bondade absoluta nos guiarão, a misericórdia pelos longos, inumeráveis dias de nossa vida. E nós habitaremos sob as paredes da tua casa, pela eternidade. E essa eternidade pode ser agora. Nós podemos fazer o que quisermos ou tomar qualquer direção. Podemos abraçar essa figura. Não esqueçamos, é um aspecto superior de nós mesmos. Podemos reverenciá-la, sentir essa vibração para que ela se impregne, sentir a cura que emana da consciência rediviva e que nós podemos compartilhar. Compartilhar com a humanidade inteira nesse momento em que oramos, que foi isso que fez Abraão. Esta força, que esse escudo, que esse cajado guiem os nossos passos no nosso dia a dia, nos auxiliem a guiar aqueles que caminham conosco, até que nós possamos compreender que nós todos somos um, em verdade e em vida. Essa luz que aqui brilha, brilhe sobre toda esta casa, sobre as nossas casas, sobre os nossos amados. Sobre o mundo inteiro. E todos os seus seres, humanos ou não, porque todos somos um,
e todos pertencemos à unidade. Que essa luz realize a sua obra. De libertação, de cura, de santificação, que é unir o que está em cima com o que está embaixo, ainda que o em cima e o embaixo sejam apenas a aparência. E aqui vibra a falange de um dos que caminharam ao lado do Nazareno, Yehuda Hatzadik, conhecido como Judas Tadeu, pela corruptela do nome, com suas inumeráveis falanges, que trabalham pela unificação do nome, do conhecimento do Espírito. Que ele vibre já com a nossa gratidão, onde seja necessário. E que a nossa oração seja canal para isso. Vamos respirar profundamente, em profunda gratidão, pedindo que a paz que Melquisedec concedeu a Abraão, viva em nós, seja a expressão pura e completa do nosso ser. Hoje e sempre. Respirando então, nos retomando o controle do nosso corpo físico, vamos levar conosco aquilo que estamos recebendo desses amigos, citando também com gratidão o nosso querido irmão Luiz da Rocha Lima. Graças a Deus, meu irmão. Vamos acender as luzes. Obrigado pela paciência. Desculpe ter passado do tempo.